Olá, alunos! Vamos lá? Nós iremos corrigir agora as nossas atividades sobre função de primeiro grau, ok? Vocês podem pegar aí, eu vou deixar na descrição um link para vocês imprimirem os exercícios e estarem fazendo os exercícios. Então, vamos lá. Primeiro exercício é assim: uma companhia telefônica tem um plano para seus clientes. A tabela abaixo mostra o valor a ser pago pelos clientes em função do tempo, de ligação, tá? Então, aqui nós temos os valores de X, tempo 0, 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos e 40 minutos. E essa aqui é a função que a companhia telefônica usa para cobrar, né, para estabelecer o valor a ser pago. E o valor do plano, em função de quem? Da quantidade de minutos usadas ou gastas, né, que vocês vão escolher na hora da compra. Então, f de x é igual a 0,25 vezes x mais 30. 0,25 é 25 centavos por x vezes x. X é quem? Minutos. Então, nós vamos substituir o valor de X, né, por cada um desses valores e vamos ver qual que vai ser o valor a ser pago. Então, se eu fizer o F de 0, vai ficar 0,25, 25 centavos vezes 0, mais 30. Todo número multiplicado por 0 aqui eu corto. Então, se eu não gastar, tá, nada de minutos, eu vou pagar quanto? R$30. Então, o custo do plano vai ser R$30. Eu não gastando nada, o mínimo que eu pago é 30. E se eu gastar 10 minutos, se eu utilizar 10 minutos, 0,25 vezes 10 mais 30. 0,25 vezes 10, 2,50 mais 30. Valor a ser pago, R$32,50. Se eu gastar 20 minutos, 0,25 vezes 20 mais 30. R$5 mais R$30, o meu plano vai ser 35. Então, aqui eu gastei 20 minutos, vezes 25 centavos cada minuto, mais 30. F de 30, 0,25 vezes 30 mais 30. 7,50 mais 30, 37,50, que custa esse plano. E se eu gastar 40 minutos, um plano de 40 minutos, 0,25 vezes 40 mais 30. 10 mais 30, R$40. Então, aqui é o preço que eu irei pagar, né, de um plano, de acordo com a quantidade de minutos que a gente for escolher, tá? Para comprar. 10 minutos, 20, 30, 40 minutos. Próximo. Na produção de peças, uma indústria tem um custo fixo, R$8, mais um custo variável de 50 centavos por unidade produzida. Sendo X o número de unidades produzidas, calcule. Vamos lembrar aqui como que eu escrevo a minha função. F de X é igual a AX mais B. Lembrando que B é a parte fixa. Tá? O A é um valor que vai estar acompanhando a variação de quem? De X. Nesse caso, quem vai ser o X? Vai ser a minha unidade produzida.
Então, X aqui é por cada unidade produzida. E o valor de A para cada unidade produzida, eu vou gastar quanto? 50 centavos. Então, para a gente escrever essa lei da função, né, que fornece o custo total, a gente pode fazer assim, ó, custo de X, tá? Vocês podem usar qualquer letra. Custo de X vai ser igual a 5 vezes, 5 não, 50. 50 centavos vezes a quantidade produzida mais a parte fixa, que é 8. Então, o custo de produção, né, total, vai ser isso aqui. Se eu produzir mais unidades, o meu custo é maior. Se eu produzir menos, o custo é menor. Na letra B, pediu para você calcular o custo de produção de quanto? De 100 peças. Então, nós vamos pegar a fórmula, né, a nossa lei da função, que é 50 centavos por unidade mais 8 fixo. E vamos fazer, para eu produzir 100 unidades, qual que vai ser meu custo fixo? 50 centavos vezes 100 mais 8. 50 centavos vezes 100, 50 reais. Mais 8, 58 reais. Então, para eu produzir 100 unidades, o meu custo é de 58 reais, tá? Lembrem sempre da lei da função, como a gente escreve a lei da função, ax mais b, onde o b pode ser igual a 0. Próximo. Um comerciante comprou uma caixa de um determinado produto. Teve um custo fixo de transporte? Custo fixo, olha só, já tá te falando, custo fixo de 230. E ele vai vender cada unidade, venda por unidade de 5 reais. O lucro final será dado em função de X vendidos, né, gente? Isso é lógico. Seu lucro, sempre que você tiver uma produção de qualquer coisa, pode ser que vocês estão fazendo sanduíche para vender. Quanto mais vocês venderem, maior vai ser o seu lucro, tá? Sabendo que lucro é igual a venda menos custo, lucro é igual a venda menos o custo. Responda, qual é a lei dessa função? Então, eu tenho que um custo fixo, o custo fixo vale quanto? 230. O que é custo fixo? Independente se ele fizer 10, 15, 20 ou 1.000, tá? Ele tem um custo fixo naquela produção. É uma luz que ele gasta, é um aluguel, às vezes é um motoboy, que ele pode ter uma parte fixa, né, para entrega e a outra variável, tá? Então, o custo fixo é aquilo que, independente da quantidade que você produz, ele é fixo, tá? Por exemplo, o preço do funcionário, ele é fixo. Então, um custo fixo de 230. E qual que é aqui a variável, né? E qual que é a parte que vai estar variando? E ele falou que a venda é 5 vezes a quantidade, 5 reais por unidade. Porém, unidade a gente está representando por quem? Por X. Então, é 5 vezes X. Então, nós vamos agora escrever essa lei da função do lucro, tá? Tá pedindo do lucro. Então, a gente sabe que o lucro de X vai ser igual à venda de X, né, das unidades produzidas, menos o custo. Sempre é assim, para você saber se teve o lucro, pega o total que vendeu e tira o tanto que gastou. Então, vamos lá, L de X vai ser igual, como que eu escrevo a função, né, da minha venda? É 5 vezes X. E o meu custo fixo, quanto que ele é? 230. Então, aqui
está a minha lei da função do lucro, menos 230. Para eu saber se eu tenho lucro, eu pego tanto que eu vendi, né, quantidade vezes preço unitário, e tiro o meu custo, para saber se vai ter lucro, tá? E lá na letra B, C, D e E, vamos responder cada uma aqui separadamente. Se o comerciante vender uma unidade desse produto, ele vai ter lucro ou prejuízo? Então, eu vou fazer o L, o meu X agora vai ser uma unidade. Vai ficar quanto? 5 vezes 1 menos 230. Então, o meu lucro, né, para saber se eu tenho de uma unidade, fica 5 menos 230 dá menos 225. Isso vai ser prejuízo. Então, não teve lucro. E se ele vender 10 unidades? Então, agora o meu X é 10. 5 vezes 10 menos 230. Então, uma venda de 10 unidades vai ficar 50 menos 230, que vai ficar menos 180, prejuízo. Próximo agora, letra D. E se ele vender 40 unidades? Então, vamos ver. Para uma venda de 40, para saber se tenho, né? Qual que vai ser meu lucro? 5 vezes 40 menos 230. 200 menos 230. Então, para 40 unidades vendidas, eu ainda tenho prejuízo. De quanto? De 30 reais. E agora, se ele vender 50? 5 vezes 50 menos 230. 250 menos 230, que vai ser 20. Então, para uma produção de 50 unidades, eu tenho, agora sim, eu tenho um lucro de 20 reais. Tá? Então, ele estabeleceu a lei da função, né? Que tá aqui, nós encontramos a lei da função e fomos testando cada quantidade. Para ele ter lucro, então, aqui, né, no VI, com 50 unidades, ele tem um lucro de 20. Tá? Próxima. Muito parecido com o anterior, só que agora as questões são diferenciadas. Olha só. Um comerciante tem uma despesa de 230 na compra de certa mercadoria. Como ele vai vender cada unidade por 5, o lucro final será dado em função de X unidades vendidas. Qual é a lei da função? A lei da função, gente, por coincidência aqui é a mesma, tá? Mas foi proposital, para depois a gente analisar o gráfico. Então, como que vai ser a lei da função? Para a gente saber lucro, não é venda menos o custo? Então, o lucro de X vai ser igual. A minha venda é 5 vezes a quantidade vendida por unidade, menos as minhas despesas, que vai ser 230. Então, essa é a lei da função que eu vou estar trabalhando. Agora, olha só, para que valores de X temos um F igual a 0? Para que valores de X temos um F de X igual a 0? Como pode ser interpretado este caso? Tá? Tá querendo saber X se o meu F de X for igual a 0. Então, olha aqui. F de X é a mesma coisa que o L de X aqui, tá? Então, se isso aqui, se meu L de X for igual a 0, qual que vai ser o valor do meu X? Então, nós vamos fazer 5x menos 230 igual a 0. 5x vai ser igual a 230. X vai ser igual a 230 dividido por 5, 46. Vamos analisar isso aqui. Se eu substituir 46 na função, 5 vezes 46
vai dar quanto? 230. 230 menos 230, eu vou ter a minha função igual a zero. Então, para um f de x igual a zero, quanto x, né, eu preciso ter? Eu tenho aqui 46. Como pode ser interpretado este caso? Aqui que a interpretação, ela é importante, tá? Então, o que que nós temos aqui? Nós temos que para a quantidade de 46 unidades, eu irei, a empresa, né? A empresa irá igualar o seu custo. Ou seja, não haverá lucro nem prejuízo. Então, para a quantidade de 46 unidades, né, a empresa irá igualar o seu custo. Ou seja, não haverá lucro nem prejuízo. Então, quando a gente fala que empatou, né? Empatou, você nem perdeu, mas também não ganhou. E aqui agora, para que valor de x haverá um lucro de 315? Vamos ver aqui agora. Para que valores de x haverá um lucro de 315? Vamos copiar a minha lei da função. Lucro de x vai ser igual a 5x menos 230. Agora, ele me deu o lucro, que é 315, e tá querendo saber para qual valor de x que eu vou ter esse lucro, ou seja, quantas unidades produzidas eu preciso produzir para eu ter um lucro de 315. Então, fica 5x menos 230. 315 mais 230 é igual a 5x. 315 mais 230, 545, igual a 5x. 5 tá multiplicando, vem dividindo. 545 dividido por x, x vai ser igual a 109. Ou seja, eu preciso produzir 109 unidades para ter um lucro de 315. Tá? A empresa precisa produzir 109 unidades para ter um lucro de 315. Próxima situação. Para que valores de x o lucro será maior, presta atenção aqui agora, o lucro tem que ser maior que 280. Então, veja bem, para que valores de x o lucro tem que ser maior que 280. Vamos copiar aqui a minha lei da função. Agora, eu quero que este lucro, né, essa minha função, seja maior, agora eu vou usar o símbolo, é uma desigualdade, maior que 280. Eu quero ter um lucro maior que 280. Quanto que eu tenho que produzir? Então, nós vamos movimentar isso aqui. 5x, passo 230 para lá, né? No caso, agora ele vai positivo. 280 mais 230. 5x vai ser igual a 510. 5 tá multiplicando, ele vem dividindo. Opa, deixa eu consertar aqui, força do hábito, que tem que ser maior.
maior, maior. Então, o x vai ser maior, tem que ser maior que 102 unidades. Então, eu tenho que produzir 103 unidades para eu ter um lucro de 280, maior que 280, tá? E a próxima, para que valores de x, olha só, o lucro estará entre 100 e 180. Vamos escrever isso aqui? O que significa o lucro estar entre 100 e 180? Vamos pôr isso aqui numa reta. 100 e aqui 180. Eu preciso que o meu lucro fique aqui, ó, nesse intervalo. Então, o meu lucro, ele tem que ser maior que 100 e menor que 180. É esse intervalo que eu quero. Então, eu vou calcular para duas situações. Eu vou calcular para a situação 1, o lucro maior que 100. E para a situação 2, um lucro menor que 180. Então, vamos escrever isso. Eu quero um lucro maior que 100. Gente, quando na desigualdade, vocês podem ler de trás para frente, olha só. Lucro maior que 100, ou 100 menor que o lucro, tá? Então, eu vou escrever isso aqui, lucro maior que 100. Então, nós vamos fazer a mesma coisa. A função do meu lucro é 5x menos 230, tem que ser maior que 100. 5x maior que 100 mais 230, 330. 330 dividido por 5, 66. Então, o meu lucro aqui, para eu começar, ele tá maior que 100, ele tem que ser maior que 66 unidades. Agora, a gente vai fazer para a situação 2, que é essa aqui, ó, essa vermelhinha. O lucro tem que ser menor que 180. Então, vamos escrever a função do lucro menor que 180. 5x menor que 180, passo 230 para lá positivo, vai dar 410. 410 dividido por 5 vai dar 82. Então, olha só, aqui é reais, né? Então, para eu ter um lucro acima de R$100 e menor que 180, quanto que eu tenho que produzir? Agora, eu vou fazer um gráfico aqui de quantidade. Eu vou ter que produzir acima de 66 e abaixo de 82. Porém, eu não entro... Porém, aqui... 66 não entra e nem 82 entra, então é bolinha aberta. E nós vamos ter aqui as quantidades que eu tenho que produzir. Então, como que ficaria isso numa resposta única, né? O meu x tem que ser, olha só, maior que 66. E ele tem que ser o quê? Menor que 82 quantidades produzidas, para eu ter este intervalo. Vamos dar uma olhada nisso no gráfico? Eu fiz um gráfico que eu acho que ficou legal para vocês analisarem isso. Vejam bem, primeira coisa, é a mesma função, tá? A função que eu tô trabalhando é essa, não é? Como que eu faço para eu achar a raiz da função? Aqui não precisa nem de vocês calcularem. Se vocês lembrarem, a raiz da função, deixa eu copiar a função aqui. L de x é igual a 5x menos 230, tá? Olha, aqui, para a gente achar a raiz da função, é o valor que corta qual eixo? É o valor que corta o eixo do x,
E se é o valor que corta x, o meu y é 0. Nós já calculamos isso aqui. Nesse primeiro ponto, olha, se meu y é igual a 0, isso aqui significa que é a raiz da minha função. Que significa o quê? Que 46 unidades, x é a unidade. E o y é o valor. Se eu produzir 46 unidades, olha só aqui. Eu vou ter o quê? Eu vou empatar a minha produção. Meu f de x vai ser 0, tá? Valor que corta o eixo do y é o valor de b. Olha aqui meu gráfico, onde que ele tá cortando. Tá cortando aqui, ó, em 230. 210, 220, 230. Aqui é menos 230. Valor que corta b. O que mais que a gente pode analisar? Vamos analisar as nossas quantidades? Olha aqui que interessante. Uma unidade produzida, eu falei que eu tenho um prejuízo de menos 225. Vamos lá no gráfico? Olha, produzir uma unidade. Uma unidade está bem aqui no inicinho, né, ó? Então, a gente vai ter o quê? Um prejuízo de menos 225, tá? Então, ele vai estar, sei lá, por aqui assim. Uma unidade produzida, aqui, ó, bem agarradinha aqui, menos 225. O que mais? Prejuízo. Tá aqui. 40 unidades e depois a gente olha 50. 40 unidades produzidas, vou pegar aqui um vermelho. 40 unidades produzidas, aqui no vermelho, olha, projeta para aqui, né? Eu vou ter ainda um prejuízo, olha. Se são 40 unidades produzidas, quanto que é meu prejuízo? De 30. Então, dá isso aqui, ó, né? 10, 20, 30, aqui, ó, 40, 30, menos 30. Prejuízo. 50 unidades, tá? Eu vou ter quanto? Se eu produzir 50 unidades, eu vou ter um lucro de 20. Então, olha só. Agora, aqui, eu já vou subir no 50, ó. Já vou cortar aqui, ó. 50 unidades, lucro de 20. E vamos agora nesses outros valores. Para que o lucro seja maior que 280, eu tenho que ter uma produção maior que 102. Vamos lá agora? Agora é aqui no Y. Ixi, não dá para ver. Meu gráfico tá parando aqui. Vamos ver. 250, 260, 70 e 80. Aqui, ó. Aqui não dá para ver o lucro. Tá? Porque o meu gráfico tá mais para baixo. Então, não tem jeito. Deixa eu ver se tem alguma outra análise aqui que a gente pode fazer. Aqui, ó, lucro entre 100 e 180. Aqui. 100, eu tenho o quê? Se eu produzir 100, eu vou estar mais ou menos aqui, ó, no 50, no 65, mais ou menos. Aqui tá falando quanto? 66, tá vendo? 66 é acima de 100 unidades que eu preciso ter para ter um lucro acima de 100, tá? Então, aí agora vocês podem ir analisando o gráfico. Quem quiser utilizar o gráfico, tem um programa que ele chama GeoGebra. GeoGebra, ele é gratuito, vocês podem baixar ele na internet, tá cheio de tutorial de GeoGebra, mas ele é muito simples de usar. Se vocês colocarem a função, se vocês digitarem a função lá, já vai aparecer o gráfico para vocês. Aí, vocês têm que configurar o gráfico, né, para vocês conseguirem ter uma visualização. Ok, gente? Então, é isso. Espero ter ajudado vocês. E até a próxima aula. Bye, bye.